Olá a todos, queremos hoje dar continuidade no estudo da carta de 2 Pedro. Nós começamos a semana passada a estudar 2 Pedro 2, nós vimos a primeira parte do capítulo, onde Pedro vai falar dos falsos mestres, falsos profetas, e vai dizer que a ira de Deus não dormita, ele usa essa expressão, ela não vai tardar em chegar a esses falsos profetas. E aí ele vai dar alguns exemplos do que já aconteceu no passado. Ele vai dar o exemplo de Noé, onde Deus soube poupar Noé e sua família, que eram justos, mas condenou o mundo todo que era injusto. Também ele dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, que ele poupou a Ló e sua família, mas não poupou aquelas cidades pecaminosas. E agora, então, na sequência, nós queremos ver 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 10 ao 19. Nós tínhamos visto então até o versículo 9 e hoje vamos retomar então do versículo 10 até o 19. E eu vou estar lendo primeiro o texto bíblico na minha versão e depois a gente vai explicando versículo a versículo para a gente entender o que Pedro está falando. Lembrando que é a continuidade do tema que a gente tratou na semana passada. Então, se você não assistiu o vídeo da semana passada, eu sugiro que você procure e coloque lá no YouTube, tem estudo 2 Pedro, capítulo 2, parte 1, ok? E aí, então, você vai entender melhor essa segunda parte. Diz assim, então, na minha versão: mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências da imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades celestiais. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante de Deus. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão de sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Até aqui então o estudo de hoje, e nós queremos entender um pouco mais daquilo que está falando aqui. Pedro está falando
dos falsos mestres, dos falsos profetas, e aqui são as sentenças que eles vão receber. Mas eu quero chamar a atenção que tem algumas coisas aqui que não são características só dos falsos mestres ou falsos profetas. Também são características e que também vai acontecer com aqueles que não andam segundo a palavra de Deus. Vamos entender um pouco melhor. Começando então no versículo 10, vai dizer: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências. O que é concupiscências? Concupiscências são desejos exagerados da carne, ou os desejos que o homem tem, os desejos humanos, certo? São desejos exagerados. Por exemplo, o desejo exagerado de comer. A Bíblia trata como pecado, é glutonaria. E isso é um pecado, né? Alguns chamam de gula, tá? E assim por diante. Tem o desejo sexual, que muitos têm um desejo acima daquilo que é um desejo que insaciável, e vão procurar em vários locais, em vários lugares, pecando assim. Então, aqui está falando aqueles que andam com as concupiscências, imundícias e desprezam as autoridades. Gente, não era minha intenção. A gente está estudando a carta de Pedro. Nós começamos no ano passado, final do ano a gente estudou 1 Pedro e começamos esse ano 2 Pedro. E coincidiu esse texto justamente nos dias de hoje. E nós vemos hoje no Facebook e outras redes sociais um povo dividido, um povo que não obedece, não sabe obedecer às autoridades ou desprezam as autoridades. E isso é muito sério, porque aqui a Bíblia está tratando disso também. Como eu falei, não é só os falsos mestres, falsos profetas, mas também as pessoas de modo geral, porque Deus não tolera isso. Pelo contrário, a sua palavra diz que nós devemos orar pelos governantes e nós devemos nos submeter a eles, porque não há uma autoridade na terra que não foi dada por Deus ou por permissão de Deus. Continua dizendo: atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades celestiais. O que é blasfemar das autoridades celestiais? É blasfemar de Deus, das coisas de Deus, tirar chacota, fazer chacota, palhaçada, piadas com coisa séria. É brincar com Deus. E isso também Deus não tolera, não só de falsos profetas, falsos mestres, mas de qualquer um. Seguindo no versículo 11 vai dizer: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. O que está dizendo? Está dizendo que os anjos têm um poder muito maior do que esses pregadores, esses mestres, falsos profetas, e não fazem juízos deles diante de Deus. E eles que têm muito maior poder. E então, o que quer dizer? Bom, os homens que não têm poder algum perante um anjo deveria ficar bem quietinho e não blasfemar de Deus ou das coisas de Deus. E isso é sério quando quando uma pessoa fala em nome de Deus e de fato não é em nome de Deus, é distorcida a palavra de Deus, é complicado. É o que esse texto está tratando. Está blasfemando da palavra de Deus. Seguindo no versículo 12, mas esses como animais irracionais. O que está falando? Não estão
pensando, não raciocinam direito, né? E seguem a natureza, feitos para que, presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Ou seja, eles muitas vezes não sabem aonde estão se metendo. No popular seria isso, né? Blasfemando daquilo que não entendem. Ou seja, fazendo coisa errada sem saber aonde estão botando a mão, né? No versículo 13, eu chamo a atenção no início e no final do versículo que diz que eles recebendo o galardão da injustiça. O que é galardão? Galardão é prêmio, ou seja, eles vão receber o prêmio da injustiça. E qual que é? Deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, eles se deleitam, aqui está dizendo que eles se deleitam ou sentem prazer no engano, enquanto estão banqueteando, ou seja, enquanto estão com nós, em comunhão com a gente, eles ainda tiram sarro e dão risada do povo. Tendo os olhos cheios de adultério, versículo 14, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. O que é alma inconstante? Aquela pessoa que não é constante, que não está firme na palavra de Deus. Qualquer pessoa que vem falando bonito e diz que está escrito na Bíblia, engana a pessoa. Fala 2, 3 versículos fora de um contexto, engana a pessoa, porque a pessoa não tem uma base sólida, firme da palavra de Deus. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Coração exercitado na avareza. Pensam só no... Eu não vou citar nomes, você vai pensar, e eu sei que você já deve estar pensando em muitos por aí, e qualquer semelhança é mera coincidência, né? Isso já acontecia aqui no início da igreja. Pedro já está falando que existia, existe e existirá falsos profetas desta forma. Então a gente tem que abrir o olho para não ser enganados pela avareza dessas pessoas. Filhos da maldição, são palavras pesadas que Pedro aqui trata esses falsos mestres, né? Versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. E aí vai falar no 16 que Balaão então teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Quem que era Balaão? Balaão era um profeta e ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E ele estava a caminho para fazer isso quando o jumentinho dele, onde ele estava montado, falou com ele e impediu então assim dele amaldiçoar o povo de Israel. E isso você pode ler em casa, está em Números capítulo 22, versículo 4 ao 35. Números 22 vai narrar essa fantástica história. E você pode ler com calma, então, na sua casa. Versículo 17 diz: Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Ou seja, aqui está falando duas coisas importantes. Primeiro, que são fontes sem água. Para que serve uma fonte sem água? A resposta é para nada. Ou seja, deles não brota nada, porque eles não têm palavra de Deus. Não adianta você ir nesses lugares buscar a palavra de Deus. Você pode ir em lugares assim buscar outras coisas, como eles oferecem. Muitas vezes curas, revelações e sei lá eu mais o que prometem, né? O que podem estar prometendo, né? Bênçãos. Mas a palavra de Deus,
Isso eles não podem prometer, eles não podem cumprir, porque eles não brota, é uma fonte de água seca. E a segunda coisa que fala aqui é que as trevas para eles estão reservadas. Deus não vai poupá-los. Pelo contrário, eles vão ser responsáveis por tudo aquilo que eles estão fazendo ou que vão fazer, né? Como também nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Versículo 18. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andam em erros. O que está falando aqui? Está falando que com os desejos, né, da carne e com dissoluções eles acabam afastando aqueles que estavam se afastando do erro, aqueles que estavam caminhando na direção correta, eles afastam da direção correta, colocando novamente numa direção errada. E aí eu lembro de Jesus quando ele fala que nos últimos tempos iria haver falsos cristos, né? E que a muitos iriam enganar, inclusive os eleitos, aqueles que já tinham deixado o caminho errado, estavam caminhando no caminho correto e agora se desviaram. E por quê? E como que se desviam? Por engodos, enganos e por prazeres da carne, concupiscências. São duas armas poderosas na mão de Satanás. Ele sabe muito bem qual que é o meu e o teu ponto fraco, os nossos desejos, as nossas paixões humanas, e é ali que ele ataca, que são a concupiscência, e aí ele vai apresentar elas muito bonitinhas para você cair no erro, para mim, para nós cairmos no erro, e com enganos, palavras sutis, palavras bonitas que acabam levando a gente a pecar, a errar. Assim é a estratégia de Satanás, segundo o livro aqui de Pedro. Tomamos cuidado, vigiar em todo o tempo, para nós não cairmos. A palavra de Deus adverte: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E no versículo 19, então, diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Que é algo bem importante para salientar. Eu já ouvi muitas vezes dizendo assim: agora você, quando me converti, porque agora você não vai mais poder fazer isso, fazer aquilo, e papapá, e agora como se eu estivesse agora em uma prisão, que não poderia fazer mais nada. E não é assim que funciona. Pelo contrário, aqui Pedro está dizendo que essas pessoas prometem liberdade, mas na verdade não é uma liberdade. Se faz servo do próprio pecado. Algo que eu queria diferenciar aqui para você que está assistindo. Uma coisa é eu ter a liberdade para não pecar. Outra coisa é eu pecar sem ter liberdade de não pecar. Não sei se deu para entender, eu vou explicar. Antes de eu me converter, eu achava que muitas coisas eram corretas. E dentro dessas coisas que eu achava corretas, eu, além de pecar, eu achava que não estava pecando. Eu achava que isso era normal, que isso não era pecado. Depois que eu me converti, que eu entreguei minha vida para Cristo, Deus foi trabalhando algumas áreas da minha vida e eu comecei a ver, segundo a palavra de Deus, que algumas coisas eram erradas. E quando eu não estava com uma vida com Deus,
aquilo para mim era normal, então eu estava escravo daquilo, estava escravo do pecado. Eu não tinha opção de não fazer, porque aquilo era o correto para mim. E hoje eu vejo que eu tenho a liberdade de não pecar. Hoje eu tenho essa liberdade de escolha. Eu escolho fazer ou não fazer algumas coisas. E qual que é o meu norte hoje? Não é aquilo que o povo diz, aquilo que eu acho que está correto ou aquilo que todo mundo faz. Mas é aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Ela é o nosso manual de conduta e fé. É ela que nos diz aquilo que é correto e aquilo que é errado fazer. É ela que nos diz o certo do errado, o caminho certo e o caminho errado. E é ela que eu tenho estudado, me dedicado a estudar, e por isso estamos passando esses estudos para você também ir compreendendo aquilo que a palavra de Deus nos fala. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se Deus pede para fazer algo, o melhor é que a gente faça. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que possamos refletir, não ficar olhando para os outros, para os falsos profetas, apontando o dedo para eles, mas olhando para a nossa vida aquilo de prático que nós podemos interpretar para nós aqui. E tem várias lições. Primeiro, cuidar para não ser enganado. E como que eu vou saber para não ser enganado? Eu preciso saber da Bíblia. Para ninguém nos enganar, eu preciso saber o que é o correto. Segundo, cuidar com as concupiscências, com os nossos desejos, que isso pode nos levar à ruína, no mesmo caminho deles. O que mais que nós podemos aprender? Terceiro lugar, que Deus tem reservado trevas para aqueles que cometem tudo essas coisas. Nós temos que cuidar com isso e nós temos que cuidar para a gente não se afastar do caminho correto e saber discernir para não nos afastar de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que possamos andar no caminho correto com Deus e principalmente ter o discernimento para discernir aquilo que é o correto e aquilo que é o incorreto, aquilo que é o certo e aquilo que é o errado. Daquilo que a gente tem assistido e visto por aí, em vídeos, nas mídias sociais, e que a gente possa ter uma postura cristã, com autoridades, com Deus, com nós mesmos. Porque cada um vai prestar contas de si mesmo para Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.